levanta e fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ali eles deixam as pedras, vai embora. Jesus ele agacha novamente, escreve, e ele pergunta àquela mulher: ninguém te condenou? Aquela mulher fala: ninguém me condenou. Vá, e não pode ser pecado. E a interpretação dos santos é que quando Jesus abaixa ali pela primeira vez, ele coloca ali um fim na história daquela mulher, de Maria Madalena. E ele depois, a segunda vez, ele reescreve aquela história daquela mulher. Ele faz isso para nós. Esse Deus misericordioso, muitas vezes nos apresentamos um livro cheio de pecado, sujeira, erro, desobediência. Ficamos anos, às vezes, afastados de Deus. E Elias nos apresenta o arrependimento, coração sincero, confessamos por um Padre, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e ele rasga, coloca um fim naquilo tudo, e ele reescreve a nossa história, nos dá um livro em branco. As 7 características do amor de Deus. O amor de Deus é paciente. Vai estar lá em Coríntios 13, 4. Pegando as passagens, vocês veem que é Deus que está falando para nós, viu? 3, 4, né? 13. Ah, 13. 13. Coríntios 13, 4. Então, a 7 característica do amor de Deus é paciente. E aqui no versículo 4 de Coríntios 13, 4 vai dizer: a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. O amor, ele é paciente. Se tem uma coisa que Deus tem com a gente, é paciência. Por isso que ele é misericordioso. Imagina se Deus não tivesse paciência com a gente. Nós estávamos perdidos, muito perdidos mesmo. Ainda que nós não abrimos o nosso coração a Deus, ainda que nós muitas vezes apresentamos um coração fechado a Deus, este Deus, ele continua insistindo com a gente, ele continua nos amando, ele continua tendo paciência até o último suspiro da nossa vida. O amor do Pai é um amor paciente que está sempre esperando a nossa volta, assim como aquele filho pródigo. E quando aquele filho volta, ele não quer saber se ele está surgilando, se ele está indo para abraçar, ele quer festejar, ele quer abraçar mesmo, ele quer beijar. Então, fica para nós aqui nesse primeiro querigma sobre este amor de Deus. Quando vocês forem encontrar com as pessoas em sua casa, às vezes eu encontrar pessoas que vão dizer: eu não estou na igreja, tantos erros que eu fiz. Quantas pessoas se afastam de Deus porque têm vergonha daquilo que já fez no passado. Quantas pessoas se afastam de Deus porque um dia o pai daqui da terra não amou como deveria amar e se coloca ali a imagem de Deus como a imagem deste pai. E muitas pessoas vão precisar de vocês para que vocês procurem isso, que Deus ele é um Deus fiel, que é um Deus paciente, que é um Deus que nos ama incondicional, que é um Deus que tem um amor pessoal, não olha para a multidão, ele nos olha como único e que é um Deus de amor eterno. Antes de iniciar a
esse Jesus chegando aqui hoje, nessa imagem para você, Jesus. Jesus, ele vem dizer a você, filho, filha, o meu amor por você é eterno. Mesmo que ao decorrer da sua vida, ao longo dos caminhos escuros, ao longo das dificuldades, dos problemas, você tem talvez achado que eu te abandonei, que eu silenciei, que eu não respondi a tua oração, que eu não te concedi aquela graça. Eu quero te dizer que eu nunca te abandonei, porque o meu amor é um amor fiel. E Jesus ainda ele vai dizer para você: tu és precioso. Eu troco reinos por ti. Foi por ti, unicamente por você, filha, unicamente por você, filho, que eu morri naquela cruz. Foi unicamente por você, para que hoje você tivesse a consciência de que você vale o meu sangue precioso. Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Mesmo que ninguém aqui nessa terra tenha te amado como você desejava, eu sempre te amei. Agora, dando continuidade ao segundo tema do livro, antes de adentrar no tema específico, deu para vocês compreenderem como está funcionando, né, a formação. Primeiro nós entendemos o que é querer, o método, né, como que a gente deve evangelizar. Agora a Beatiane falou no primeiro tema, para que a gente possa compreender o que é o amor de Deus. Mas muito mais do que compreender, né? Porque às vezes a gente fala, né? Mas nós não sentimos e não experimentamos. Então, essa pequena pregação que ela fez, ela nos levou a gente conhecer o amor de Deus para que a gente possa levar isso para as pessoas. Essa vai ser a missão de vocês, né? Falar para as pessoas do amor de Deus. E agora, o segundo tema, nós vamos falar sobre o pecado. E para essa segunda parte, eu busquei um conteúdo desse livro aqui do professor Felipe Aquino, se vocês quiserem anotar o nome, chama Os Pecados e as Virtudes Capitais. Tem uns capítulos específicos. Ele fala muito sobre o que é pecado, de acordo com a doutrina da igreja, de acordo com o catecismo, os ensinamentos dos santos, né? Porque para que a gente possa ensinar, a gente precisa conhecer, né? Então é um material muito bom, bem resumido também, e ao longo dessa pregação, é bom a gente conhecer o catecismo. Quem aqui tem um catecismo em casa? Levanta a mão. Quem não tem o catecismo? A maioria não tem o catecismo. É muito importante que todos nós tenhamos esse documento da igreja, porque aqui está o magistério da nossa igreja, né? Para encontrarmos respostas para inúmeras das nossas perguntas. Aqui está. Por exemplo, se você perguntar o que é pecado, pecado mortal, pecado venial, pecado original, o que pode, o que não pode, aqui está a resposta. Então, às vezes, quando a gente vai evangelizar em uma casa, as pessoas vão nos questionar. E aqui a gente obtém muitas respostas da nossa igreja. Então, quem não tem o catecismo, fica aí a dica, tá? Para vocês adquirirem, estudarem, né? É muito bom, tá? E agora, já adentrando nesse segundo tema, eu pergunto para vocês, né, o que vocês acham que é a maior catástrofe que existe na face da Terra?
será que seriam as guerras? As guerras, as doenças. De acordo com os ensinamentos dos santos, meus irmãos, a maior catástrofe da face da terra, o maior mal que existe se chama pecado. É o pecado. Porque o pecado, ele nos separa de Deus. A Tatiana fez uma belíssima pregação sobre o amor de Deus, que Deus nos ama. E a tal ponto chegou esse amor, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e concedeu ao ser humano a liberdade. Deus ama tanto que nos fez livres, que fez o ser humano livre. Só que em um momento da história da humanidade, como nós conhecemos lá no livro do Gênesis, o pecado entrou na humanidade através da desobediência. Algo tão grave que nós carregamos até hoje a culpa de Adão e Eva. Ou seja, Paulo vai dizer que nós carregamos aquilo que nós chamamos de concupiscência da carne. E tudo que existe de mal no mundo, aí que a gente vai para a segunda parte. As guerras, aquilo que o nosso irmão falou, né, de apontar o dedo para outra pessoa, né, a maldade, as doenças, os assassinatos, roubos, tantas coisas ruins. Qual que é a consequência disso tudo? Veio do pecado. Foi o pecado original, o mau uso da liberdade do ser humano, que acontece tudo isso que nós vemos de mal. Vai dizer, né, o Papa Paulo VI, que o pior pecado deste mundo é achar que o pecado não existe. E o pecado ele também nos impede de sentir o amor de Deus. Se nós quisermos entender a gravidade do pecado, basta a gente olhar para a cruz de Jesus. Para que Jesus veio? Isso a gente precisa entender isso e passar para as pessoas. Para que ele veio? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para quê? Ele veio para curar as pessoas? Ele veio para pregar o Evangelho? Não só isso. O principal, João Batista nos dá a resposta. Ele veio para quê? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado. Então a gente precisa ter consciência da gravidade do pecado, meus irmãos. Porque o pecado, ele nos impede de sentir o amor de Deus, ele nos separa do amor de Deus. Ou seja, quando nós pecamos, nós rompemos com a amizade com Deus. E esse é o nosso objetivo, quando nós somos evangelizadores. Levar as pessoas, é claro, né, de um jeito próprio, a reconhecerem a gravidade do pecado e levar aquela pessoa à conversão. Foi isso que João Batista fez, não foi? Foi isso que Jesus fez. O que aconteceu com eles? Foram mortos, por denunciar o pecado. João Batista foi denunciar lá o pecado lá do adultério. O que aconteceu com ele? Cortaram a cabeça dele. Esse é o preço. Olha só a gravidade do pecado. O catecismo da igreja, ele vai nos dizer o que é o pecado. Está escrito aqui no catecismo, tá? Se você quiser anotar um parágrafo, depois você vai estudar, é o parágrafo 1849. A gente entendeu o que é pecado. O pecado, ele é uma falta contra a razão. É uma falta também contra a verdade, a consciência reta, e uma falta também ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso de certos bens. Ele fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana.
Se a gente pegar lá na Bíblia também, a primeira carta de João 3, 8, João vai dizer que aquele que pratica o pecado é do demônio, porque o demônio ele peca desde o princípio, ou seja, quem peca é do demônio, que João está dizendo. Ou seja, olha para vocês verem a gravidade do pecado na nossa vida. E aqui a igreja vai dizer que existe o pecado mortal e o pecado venial. Quem já ouviu falar desses dois tipos de pecado? Então, existe o pecado mortal e o pecado venial. A igreja vai nos dizer lá no parágrafo 1855 que o pecado mortal, se quiser anotar isso aí, ele destrói a caridade, ou seja, destrói o amor no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus, desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo o bem inferior. Ou seja, para que exista o pecado mortal, é necessário que exista uma matéria grave. No parágrafo 1857 vai dizer isso. Para que o pecado seja mortal, requerem-se em simultâneo três condições. É pecado mortal o que tem por objeto uma matéria grave, ou seja, é um pecado contra os 10 mandamentos. Então, se eu desobedeço a algum dos mandamentos, eu estou cometendo um pecado mortal. Mas para que ele seja mortal, é necessário ter plena consciência. Ou seja, eu preciso saber que é pecado. Se eu não sei que é pecado, então não existe pecado. E também precisa ser de forma deliberada, vai dizer para você. O que significa isso? De forma intencional. Ou seja, eu sei que é errado, eu sei que alguns dos 10 mandamentos ofendem a Deus quando eu não pratico, eu vou lá e faço. Então, automaticamente eu estou praticando um pecado mortal. E qual que é a consequência disso? São Paulo aos Romanos vai dizer: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. E o pecado mortal, meus irmãos, ele é tão grave que a gente não pode comungar com ele. Se você comunga em pecado mortal, você está cometendo um sacrilégio. É aquilo que São Paulo diz aos Coríntios: quem come o corpo do Senhor, bebe o sangue do Senhor, sem fazer um exame de consciência, de forma indigna, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Então, esse é o nosso objetivo, irmãos. A gente precisa alertar isso para as pessoas, é claro, de uma maneira assim, mais sutil, com discernimento, né? Para que as pessoas tomem consciência disso. Se nós identificarmos que às vezes alguma pessoa está vivendo uma situação irregular, o nosso objetivo é orientar essa pessoa para que ela saia daquela situação de pecado, para que ela procure um sacerdote, para que ela se confesse, para que ela não comungue com o pecado mortal. Né? Existem vários santos, né, que fizeram escritos sobre a consequência terrível de uma alma que comunga em pecado mortal. A pessoa está entrando em comunhão com o demônio. Olha a gravidade disso. Observe para você ver. Hoje as pessoas comungam tão mal, não tem mais consciência do que é certo e do que é errado. Eu sinto que eu devo comungar Jesus. Você está comendo, está bebendo sua própria condenação. A igreja existe regras. E aqui está dizendo, é muito claro o catecismo, é muito claro que está na Bíblia também.
E a gente precisa orientar as pessoas com relação a isso, né? Levar as pessoas a terem consciência da gravidade do pecado, preparar essas pessoas, às vezes, né, para fazer uma confissão, às vezes, quando vocês forem visitar as casas, perguntar para a pessoa: tem quanto tempo você não se confessa? Vocês não perguntam assim: eu poderia marcar uma confissão para você? E quantas vezes a confissão ela foi por causa de cura, de libertação da pessoa? A confissão também é terapia. Às vezes a pessoa ali está comungando, né, não sabe da gravidade do pecado dela. É claro, se ela não tem consciência, não se torna pecado mortal. Mas o nosso objetivo é orientar. E tem o pecado venial. O que é o pecado venial? São aqueles pecados mais leves, vai dizer o catecismo. Ele não mata o amor em nós, mas ofende, fere o amor, mas não é tão grave. Então, o pecado venial, eu posso comungar por ele. Tá? Às vezes, ali durante o ato penitencial, eu posso pedir perdão, né, dos pecados veniais, e eu posso comungar, eles são absolvidos, mas o pecado mortal não. Por exemplo, faltar à missa no domingo é um pecado mortal. Por exemplo, se eu faltei na missa de domingo, na semana seguinte eu não posso comungar. Ah, mas isso é absurdo. Mas é o que está no catecismo. Então a gente precisa levar as pessoas a terem consciência também que elas precisam participar da missa. Imagina só, Deus te deu a semana inteira, não é possível que a pessoa não pode tirar 1 hora, ou 1h30, né? Dependendo da missa particular, 2 horas, né? Para estar com Deus. São apenas 2 horas. Ah, mas eu vou viajar, não sei o que tem que participar. Organiza. Eu, quando eu vou viajar, às vezes, o que eu faço? Eu ligo lá na paróquia, que hora que tem missa aí? Vou lá para a praia, fico lá, participo da missa de manhã às vezes, ou participo no sábado, porque eu presente domingo, mas participo com alegria. E isso a gente deve passar para as pessoas. Veja só, é dinâmico, querido. Uma pessoa que experimentou o amor de Deus, né, a primeira pregação dela, teve a consciência do pecado, ela não vai faltar na missa. Vai chegar o domingo, ela vai ter sede de Deus. Ela não vai querer o pecado. Está vendo tanto que é dinâmico? E os santos da igreja, eles vão nos ensinar também a respeito do pecado. Se vocês quiserem anotar essas frases, são bem impactantes. São Francisco de Sales vai dizer o seguinte: o maior mal do pecado não está no ato coletivo, mas no desgosto que causa a Deus. Ou seja, quando nós pecamos consciente, a gente sabe que é errado, a gente vai lá e faz, nós estamos causando um grande desgosto a Deus, como vai dizer São Francisco de Sales. E tudo tem jeito de consertar, meus irmãos. A igreja tem solução para tudo. Às vezes a pessoa fica chateada, mas o padre não deixa isso, não deixa aquilo, mas não é o padre. É o que está escrito aqui na Bíblia. Se o padre descumprir, né, ele vai ser penalizado. Tem o catecismo que ele tem que cumprir, tem o código de direito canônico. Existe uma regra, não existe as leis no Brasil, deve ser cumpridas. Então a gente precisa orientar. Quantas vezes, quando a gente vai fazer um trabalho missionário, chega as pessoas para a gente conversar, e elas estão numa situação totalmente irregular na sua vida, não comunga, filho não participa de catequese, os filhos estão no pecado. Depois a gente passa uma orientação, né? Passa o perigo para a pessoa. Parece que ela sente no coração o desejo de buscar Deus. Aí nós vamos encaminhar essa pessoa para o padre. Dependendo, às vezes o padre, né, vai encaminhar essa pessoa para um especialista da diocese para resolver o caso dela. Né? Eu já tive caso, por exemplo, eu precisei encaminhar a pessoa para o bispo. O padre não tinha competência, né, o sacerdote, para resolver o problema daquela pessoa. Pelo menos eu fiz a minha parte, né, ajudei como evangelizador, né, e esse vai ser o trabalho de vocês também. Orientar, buscar o padre, né, se o padre não resolver, certamente ele vai mandar para o bispo para que a gente possa ajudar a pessoa.
Santo Afonso de Ligório vai dizer o seguinte: os pecados são o motivo da morte de Jesus Cristo. Como não odiá-los com toda a força de nossa alma? Ou seja, a gente deve ter uma repulsa muito grande pelo pecado, porque foram os pecados que causaram a morte de Jesus. E Santo Agostinho vai dizer que o pecado é o suicídio da alma. Ou seja, quando a gente peca, vamos lá, cometi um furto contra os 10 mandamentos, ou pequei contra a castidade, por exemplo. O meu corpo pecou. Talvez eu não sinta nada, sinta prazer, porque o pecado é gostoso, né? Se o pecado fosse ruim, tem pecado. Eu pequei, lá furtei ele. A consequência deste meu ato é na minha alma. É a minha alma que vai sofrer as consequências. Entendeu? E como que eu faço para resolver essa situação? Quando eu cometi o pecado, eu rompi a amizade com Deus. Ou seja, eu me tornei inimigo de Deus. E para me tornar novamente amigo de Deus, a única forma, meus irmãos, não tem outro jeito, é a confissão. Só que para mim ser absolvido dos meus pecados, eu não posso simplesmente chegar e somente contar os pecados do lado. Isso a gente precisa também orientar as pessoas a fazer o exame de consciência, Eu pequei, cometi aqui um furto, Eu tenho que ter um ato de contrição perfeito, ou seja, eu tenho que gerar dentro de mim um arrependimento, me arrepender profundamente, ter uma repulsa pelo meu ato, pelo meu pecado, e eu tenho que reparar esse pecado. Ou seja, eu preciso devolver o que eu furtei. Preciso reparar o pecado. Só que veja só, eu cometi esse pecado, arrependi, devolvi, o padre me deu a absolvição do meu pecado. Só que existe ainda as penas do pecado. E essas penas, ou eu pago aqui, ou eu pago aonde? No purgatório. Todos os nossos pecados, eles têm consequências, têm as penalidades. Existem também os graus de culpa. Por exemplo, eu que estou na caminhada de mais de 15 anos, tenho conhecimento da doutrina, sei do catecismo, cometo um pecado. E uma outra pessoa que não tem conhecimento de nada, pessoa leiga, comete o mesmo pecado. A minha culpa diante de Deus, se vocês entenderem, a minha dívida, ela é maior. Entendeu como que funciona? Nós não temos condições nenhuma de julgar uma pessoa, porque é muito individual. Depende do estado psicológico da pessoa, às vezes dependendo do estado emocional. O pecado que é mortal, ele se torna venial. Entende? Então isso é muito particular. E o sacerdote, o padre, ele vai conseguir identificar isso no confessionário. Às vezes existe uma matéria grave, por exemplo, o pecado da pornografia, um pecado mortal, grave. Se a pessoa morrer sem confessar, ela pode ir para o inferno. É o que está escrito aqui no catecismo. Mas vamos analisar o psicológico dessa pessoa. Às vezes ela tem um distúrbio. É uma fraqueza assim, que ela não consegue dominar por causa dos impulsos dela. Pode acontecer desse pecado que é mortal, se tornar um pecado venial. Mas isso, quem vai avaliar, não sou eu, não o psicólogo, também o psicólogo pode falhar, o padre também não tem condição, pode ser que esse pecado se torne venial diante de Deus. Está vendo o tanto que é complexa essa questão de pecado? Porque Deus ele avalia cada um de forma individual. Então existem esses graus de culpabilidade do pecado e existem também as penas. É claro que vocês não vão passar por essas informações para pessoas, isso não é assusta. Isso aqui só para vocês terem consciência, como que funciona, para vocês orientar as pessoas a buscarem mais ajuda. E São João Paulo II vai dizer o seguinte: quando nós pecamos, não ferimos apenas a nós mesmos, mas todo o corpo de Cristo. São João Bosco vai dizer também:
um pequeno pecado consentido pode levar a pecados maiores e a ruína da alma. Santo Agostinho diz: quem ama o pecado odeia a Deus. E o Padre Pio vai dizer: a confissão, é o que eu disse aqui, né? É a chave para abrir a porta da misericórdia e fechar a porta do pecado. Então, meu irmão, se você tem muito tempo que você não confessa, faça uma boa confissão. Tem gente que às vezes confessa de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, para manter aquele estado de graça, né? Para lutar contra o pecado. Não vai dizer o Padre Pio fechar, né, essas portas aí do pecado. E São Afonso de Ligório vai dizer: o pecado mortal é o maior de todos os males, pois destrói a amizade com Deus e condena a alma à morte eterna no inferno. E Santa Teresa d'Ávila vai dizer: nenhum sofrimento neste mundo pode ser comparado, olha só o que ele está dizendo, ao dano que um pecado mortal causa à alma da pessoa. Agora, só porventura, um só pecado mortal é suficiente para condenar uma alma para sempre no inferno, se não houver arrependimento. Olha só a quantidade de pecado. Hoje nós estamos vivendo uma era, parece que tudo pode, tudo é permitido, né? Observemos como as pessoas estão participando da missa. Já não reconhece mais Jesus aqui na Eucaristia, como Deus, participa de qualquer jeito, não descaso com a Eucaristia. Então a gente precisa evangelizar as pessoas. E São João Crisóstomo vai dizer que o pecado mortal é tão grave que Jesus Cristo derramou todo o seu sangue para nos redimir. Olha só a gravidade do pecado. Então, para finalizar esse tema, a gente possa agora fazer um breve momento de oração, para você fechar os seus olhos, diante daquilo que eu fui falando, né, que você possa entender no seu coração o quanto que é grave o pecado. E olhemos para o nosso interior, o que a gente precisa mudar? Porque às vezes a gente quer evangelizar, a gente quer transformar o mundo, mas talvez nós também precisamos de mudança, a gente precisa ser lapidado. Tem tanto pecado que causa morte dentro de nós, que causa destruição. Peça a Jesus nessa noite que te ajude a identificar quais são esses pecados. Te ajude também a você, na sua missão, a ajudar outras pessoas a tomarem consciência dos pecados dela. Claro que jamais para condenar ninguém, mas simplesmente para acolher essas pessoas. Por isso, Senhor Jesus, dá-nos essa graça. Olhar para dentro do nosso coração, identificar o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos renunciar, porque nós não queremos o pecado na nossa vida, nós queremos e desejamos a santidade. E como o Senhor disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora a gente vai dar continuidade no terceiro e último tema dessa noite. 10 horas vai sair daqui. Brincando. E o terceiro tema do querido é Jesus Salvador. Né? Jesus, ele veio até a terra, morreu na cruz por nós, por amor a nós. Depois veio o pecado,
solução. Então, ele veio trazer essa solução por meio da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa salvação por meio da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. No Catecismo da Igreja Católica, que é esse aqui, que o Regis apresentou para vocês, mostrou, lá no parágrafo 27, vai dizer que o desejo de Deus está escrito no coração do homem, pois o homem foi criado por Deus e para Deus. Tudo o que existe foi feito para que pudesse viver em comunhão com Ele. No entanto, por desobediência lá do Adão, de Eva, o pecado então ele entra no mundo. Só que apesar disso, Deus ele é fiel, ele nunca nos abandona. Então ele iniciou um plano de salvação. Então o Verbo no seio da Trindade, ele se ofereceu a tornar-se homem para resgatar a humanidade da situação de pecado. Né? Foi o homem que pecou. Foi um homem que disse não a Deus. Então o homem ele teria que reparar, deveria mudar e salvar tudo isso. Só que não tinha quem cumprisse essa missão. Algum homem que viesse resgatar tudo isso. Então a nossa dívida era infinita para com Deus. E quem podia pagar essa dívida contra Deus teria que ser o próprio Deus. E foi aí que Jesus veio trazer a salvação. Cristo, então ele veio nos resgatar do poder das trevas e nos transferir para o reino de Deus. Está lá em Colossenses 1, 13 ao 14. Cristo nos resgatou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de Deus. E este resgate, ele se concretizou na cruz. E nós podemos vivenciar ele na liturgia, no sacramento, como na Eucaristia. E na Eucaristia vai dizer, lá em Mateus 26, 26 a 28, o Padre ele reza na Santa Missa: este é meu corpo, que é dado por vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, para um grande pecador, que somos nós, existe aí um grande Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que ter uma certeza no nosso coração que o único Salvador é Jesus Cristo. Então ele deve ser o único Senhor da nossa vida. E lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que o efeito de tal modo Deus amou o mundo que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas enviou seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho único de Deus. Então nós temos que ter a consciência e levar essa consciência às pessoas sobre este Deus que é amor, quer nos ver longe do pecado, quer nos retirar das trevas e que Ele vem nos salvar. E de quem que Jesus veio nos salvar? E aqui eu vou citar para vocês 3 coisas que Jesus veio nos salvar. Antes de citar essas 3 coisas, eu anotei aqui, lá no Evangelho de João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
por quê? Aí ela foi e falou para a mãe dela, porque a Igreja Católica crê num homem que quis ser Deus. E ela fala para a mãe dela, não, a Igreja Católica não crê em um homem que quis ser Deus. Ela crê em um Deus que quis ser homem. Isso é muito lindo. Um Deus que quis ser homem, que assumiu toda a natureza humana para nos salvar. E lá nos Atos dos Apóstolos vai dizer: em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nem a ninguém foi dado aos homens este poder da salvação, de nos salvar. Nosso único Salvador deve ser Jesus Cristo. Então Jesus veio a esse para nos salvar de 3 coisas. Primeiro que Jesus veio nos salvar foi da morte eterna. Santo Agostinho, ele vai dizer de maneira assim maravilhosa que a morte de Cristo é o antídoto. Ali às vezes enrola, é o antídoto. O que é isso? É como aquela picada de cobra, né? A cobra pica para poder salvar a pessoa, né? Curar. O que a gente precisa? Do veneno da cobra. E Jesus, ele fez isso. Jesus matou a morte. Jesus venceu a morte com a morte. Ele venceu a morte com a sua própria morte. E Santo Agostinho vai dizer isso para nós, de maneira maravilhosa, recordando este amor de Deus. Então ele veio nos salvar da morte eterna. E a morte, ela já foi vencida lá no alto da cruz. Vai dizer lá em Coríntios 15, 57. Bendito seja Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Jesus venceu a morte com a sua morte, e ao ressuscitar, ele transformou a maldição da morte em bênção, que é a maldição da morte. E a bênção que ele transformou a nossa passagem para a vida eterna. Então Jesus, ele veio nos salvar desta morte eterna. A segunda coisa que Jesus veio para nos salvar foi nos salvar da garra de Satanás. E está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que a palavra vai dizer: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Eu e você, pelo pecado, nós éramos escravos de Satanás. Então Jesus vem e nos dá a liberdade de viver em Cristo. Então tudo aquilo que nós não poderíamos pagar, né, Cristo, ele fez. Ele morreu ali na cruz pagando o preço da nossa salvação. Lá em Colossenses vai dizer, capítulo 1, versículo 13 ou 14, vai dizer que o Senhor Jesus nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de Deus. Então o diabo, ele já foi vencido na cruz. Né? Quando ali Jesus ele reinou ali no alto do madeiro, o diabo ele já foi vencido na cruz. Por isso ele não tem poder na nossa vida. Né? O sangue de Jesus ele vale muito mais do que o nosso pecado, do que as nossas misérias. A terceira coisa que Jesus nos salvou, ele nos salvou do pecado. E lá no 1 João capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados a partir da morte da cruz. A partir do sangue
Senhor Jesus. Agora, nós já falamos os 3 primeiros temas do querido, né? O primeiro, amor de Deus, pecado e Jesus Salvador. Agora nós vamos fazer um ponto de partida, tá? Que a gente está fazendo nesse momento, para vocês discutirem, né? Em grupo, esses 3 primeiros temas. Depois, né, a governadora, vai em contato aí com vocês para a gente marcar uma outra reunião para a gente falar dos outros 3 que ficaram faltando. Né? Os temas do querido são temas assim, bem longos de serem trabalhados, tem muita coisa na Bíblia, no catecismo, não dá para a gente falar muita coisa, mas assim, a gente espera, né, que a gente conseguiu, né, transmitir, né, esse conteúdo de uma forma bem didática, bem resumida, para que vocês possam ter pelo menos, né, o básico para transmitir para essas pessoas, né, que vocês vão fazer as visitas e no mais, gente, a gente precisa ter humildade, né, a gente tem uma humildade, né, assumindo o chamado que Deus fez, né, e confiar em Deus, a gente não está sozinho também, né. Então agora vamos dividir em grupos, vamos fazer aqui, vamos fazer 4 grupos, né? Precisa aqui 3 níveis aqui, rapidinho. 3 níveis aqui. 4 pessoas. Vai vindo, vai. Vem, Adriana, né? Vem. Pode vir, você. Pode vir? Só para montar os grupos. Então, Pedro, vem. Mais 2 pessoas. Para a gente montar os grupos. Funciona? Pode? Hã? Preciso de mais 2 para a gente montar, gente. É só para ser o líder. Vai ter que falar na frente. Grupo 1, 2, 3, 4, tá? Não, fica aqui, você está confundindo, tá? 1, 2, 3, 4, tá? Aí eu 4. Aí eu vou falando um número que é aleatório e vocês vão seguir eles depois. Pode ser lá atrás, na frente, tá? Ó, 1, 2, o senhor, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O senhor adjetivo vermelho, número 1, tá? A senhora, número 2, tá? 3, 4. 1, 2, 3, 4. A senhora, 1, 2, 3, tá? Aí vocês podem escolher um local aqui da igreja e vocês vão segui-los, tá? Pode escolher um lugar aí para vocês. Grupo 2, grupo 3 e grupo 4. O 3, quem é o 3 aqui, ó. Aqui é qual? Aqui é o 2, o 4 e o 1 lá atrás. Se vocês quiserem, vocês podem sentar, viu? Pode sentar.
Se vocês quiserem, vocês podem montar a gente sentar lá atrás. Fica faltando aí agora. Não tem problema não. Não tem problema não. Agora, pessoal, vocês vão conversar entre si. Se vocês quiserem, vocês podem sentar, tá? Para poder conversar melhor. Vocês vão conversar entre vocês sobre o que? Sobre o amor de Deus, o pecado e sobre Jesus Salvador, sobre a salvação. Rapidamente, 10, 15 minutinhos, o que vocês acharam da pregação? Vocês vão discutir como que vocês podem transmitir isso para as pessoas, fazer alguma pergunta, é para vocês discutirem, tá? De modo que todos partilhem, para que todos falem um pouquinho. Isso aí é para a gente treinar, porque às vezes a gente vai ficar com vergonha. Então aqui é o momento que vocês treinarem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, aqui está o grupo 3. Por exemplo, Eduardo, fala um pouquinho, em poucas palavras, sobre o amor de Deus, se você entender na liberação. Um exemplo, tá? Aí o nosso irmão ali fala um pouquinho do pecado. O que você entendeu sobre o pecado? Jesus Salvador.